Shalom, shalom, queridos. 31º dia da contagem do Homer. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Yahweh Madakish, que significa eu, Yahvé, né? Sou o Senhor que te santifica. Nós temos falado esses dias, né, acerca do mundo espiritual e daí eu recebi tantas mensagens de tantas lembranças, né? Olha, eu lembrei que eu cantei isso, eu lembrei que eu fiz o teatro tal, eu lembrei que não sei o quê. Muitas coisas, né, acontecendo no mundo espiritual. E eu não sei como está o seu coração acerca disso tudo, mas eu tenho procurado, irmãos, trazer antídotos acerca dos ataques e caminhos acerca de termos uma vida liberta, transformada, uma vida que flua para cumprirmos o propósito de Deus. E teve momentos na minha caminhada que eu olhava e eu via tanto problema, que eu pensava assim, Senhor, não vou dar conta de resolver isso aqui tudo. Não vai, como que vai santificar isso aqui tudo? É tanto problema. E daí, queridos, em Êxodo, quase derrubei meu celular. Êxodo 31, versículo 3, eu quero ler com vocês, e eu vou ler também Levítico 22, 32. Êxodo 31, versículo 13, primeiro. Diz assim, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhe dirá, certamente guardareis os meus sábados, cumprirei os meus princípios, né? Vocês vão praticar aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Falando nisso, teve já um dia que eu falei acerca do sábado, e teve alguns comentários aí, pessoas pedindo, eu vou fazer, tá, irmãos? Se eu não fizer agora durante a contagem do Homer, depois eu faço. É porque realmente tem sido dias bastante intensos. Eu tenho ficado amanhã aqui no escritório, estudando, gravando, ministrando, e depois eu tenho as coisas normais da vida, né? Igreja, família, casa. Mas se eu não conseguir agora, aguardem, tá? Que eu vou falar sobre o sábado com vocês. Vamos voltar lá. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá, certamente guardarei os meus sábados, guardarei os meus princípios. Queridos, o sábado, ele não tem nada a ver com a lei. Ele foi fundamentado, estabelecido na lei. Mas o sábado tem a ver com a criação, tem a ver com a aliança, amém? Pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. E Levítico 22, 33 diz assim, não profanem o meu santo nome, para que eu seja santificado entre os filhos de Israel. Eu sou o Senhor que o santifica. Então, queridos, esse processo de santificação, ele tem tudo a ver conosco e tem tudo a ver com a força do Senhor. Porque esse processo de santificação, eu estou procurando um outro texto aqui, que eu quero ler com vocês também, o Senhor nos chama para fazê-lo, né? Para essa mudança de mentalidade, para essa mudança de cultura, para essa mudança de reino. O Senhor nos chama para fazer, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor é aquele que vai nos orientar e o Senhor é aquele que vai nos santificar. E às vezes, queridos, no meio desse processo que a gente está, né, de mudança, de transformação, começa a acontecer algumas guerras e a gente não entende. Queridos, mas o ouro só é santificado no fogo. Então é necessário que situações aconteçam. É necessário que circunstâncias sobrevenham. Eu não sei como que tá você aí, queridos, mas essa semana e semana passada eu passei muita guerra. Muita luta, muito ataque, né? Mas essas coisas são necessárias. Por quê? Porque o Senhor precisa mostrar se tem alguma coisa no coração ainda. O Senhor precisa arrancar algumas coisas. O Senhor precisa introduzir outras. E daí, muitas vezes a gente pergunta assim, mas como que eu vou fazer? Bom, a gente já deu alguns ensinos acerca das renúncias. Mas hoje, dentro dessa questão, eu sou o Senhor que te santifica, eu quero trazer um outro entendimento. Amém? Fora as renúncias. Porque eu tenho dito isso, queridos, as renúncias, e eu não estou falando das pautas de oração, eu estou falando da vida de renúncia, do desvincular, do quebrar as alianças, faz parte desse processo. Mas o processo não é uma coisa só. O processo, ele é grande, ele é extenso, ele é profundo. Né? Eu não vou fazer só algo e vai resolver. Ao mesmo tempo que eu estou quebrando alianças,
eu estou estabelecendo novas alianças, ao mesmo tempo que eu estou me desconectando da cultura do mundo, eu estou me conectando à cultura de Deus, ao mesmo tempo que eu estou deixando algumas práticas, eu vou inserir as práticas do reino de Deus na minha vida. Então não é algo que eu faço e pronto, e está resolvido, e se não está resolvido eu não vou tentar mais porque eu já fiz e não deu certo. Não, existe uma completude nisso tudo, né? O Senhor está nos chamando, queridos, dentro de todo esse chamamento da parte do Senhor acerca de nós, mais do que nos inserir no seu reino, o Senhor está nos chamando a ser a sua imagem e a sua semelhança. Então ele nos santifica, e eu quero deixar isso sempre, bater sempre nessa tecla. Não é para que a gente tenha simplesmente uma vida de qualidade. Não, queridos. A vida de qualidade é fruto de uma vida de entrega. A vida de qualidade, o fluir ministerial, o fluir espiritual, o fluir financeiro, o fluir é fruto. E nós não podemos correr atrás do fruto, nós temos que correr atrás das raízes, dos fundamentos, porque os fundamentos naturalmente vão dar os seus frutos, amém? E eu quero ler com vocês o Salmo 115, que é um salmo bem conhecido, porque se a gente olhar todos os contextos de maldição, o Senhor fala sobre outros deuses, né? Então, quando eu adoro outros deuses, e daí a gente pensa assim, eu não sou idólatra, então, mas às vezes eu sou ególatra. Às vezes eu idolatro coisas da minha casa. A idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus no meu coração. Às vezes eu idolatro o dinheiro. Eu falei com vocês essa semana acerca de guerras que eu travo. Por quê? Porque a nossa cultura nos ensinou de uma forma diferente. Então, a nossa cultura, e daí não é somente a cultura, mas momentos de escassez, momentos de orfandade, de rejeição, nos leva a colocar a nossa segurança em outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E daí agora não adianta somente eu falar eu não sirvo a Mamon. Eu tenho que desconstruir em mim tudo aquilo que foi construído por ele. Então, tá sem dinheiro, opa, calma lá, minha confiança não vem do dinheiro, a minha confiança vem do Senhor. A minha provisão não vem da força do meu braço, a minha provisão vem do Senhor. Então eu preciso transicionar minha mente para pensar acerca de como Deus é. E daí no Salmo 115 vai falar sobre essa questão da idolatria, e eu quero ler com vocês esse texto. Salmo 115, a gente vai ler a partir do versículo 1. Que diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Queridos, aqui já fica uma chave. O Senhor não faz como nos agrada, o Senhor faz como agrada a Ele. Então, eu às vezes oriento, falo assim, gente, não dá caminhos ao Senhor. Olha, Senhor, faz assim, assim, assim. Não dá caminhos. Fala para o Senhor o que você precisa e deixa o Senhor dirigir os seus passos. Né? Não entre nessa loucura de que o Senhor vai fazer e tem que ser desse jeito, porque às vezes não é desse jeito. Às vezes é de outra forma. O Senhor faz tudo conforme lhe agrada. Daí você vai falar assim, mas o Senhor disse que se eu me agradar dele, ele satisfaz o desejo do meu coração. Então, queridos, mas alguém que se agrada do que o Senhor tem feito, o desejo do coração é agradar o Senhor. Então, no final, vai ser da forma como o Senhor se agrada em fazer, amém? Versículo 4. Perdão, queridos. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhe sai à garganta. Então aqui o Senhor está dizendo o que esses seres adorados são. No versículo 8, o Senhor dá uma voz de decreto, queridos. Através do salmista, existe um decreto espiritual liberado. A gente tem falado sobre os princípios. Então aqui no Salmo 115 existe um princípio estabelecido quanto à adoração. Versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem. Então, todos aqueles que fazem imagem de escultura para adoração, queridos. Não é imagem de escultura, eu tenho um leão ali, uma águia. Não é isso. Eu não adoro aquilo ali. Se quebrar, eu vou ficar triste, porque eu acho eles bonitos, mas eu não adoro. Um para outro. Talvez nem vou, já enjoei, quero outra coisa. Entende? Todo aquele que constrói ídolos, ele vai se tornar semelhante ao ídolo.
Tornam-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que o temem o Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Então, aqui, como eu disse, é liberado um princípio. Qual é o princípio? Eu me torno semelhante ao ser que eu adoro. Eles, então, se eu adoro deuses, vamos lá, eu adorei um santo específico, eu vou me tornar semelhante àquela característica daquele demônio, porque os demônios, eles sempre vão vir sobre nós para impor a sua personalidade. Então, se eu adoro um ídolo, eu me torno semelhante a ele. Aquela característica, aquele comportamento vai vir sobre mim. Se eu idolatro, se eu adoro o dinheiro, eu vou ter sobre mim as características de Mamon. Eu vou ter sobre mim as características da miséria. Porque Mamon pode liberar dinheiro, mas ele libera dinheiro dentro de um... Assim como o reino de Deus existe as suas características, e uma das características é a paz, a abundância, a prosperidade, o reino das trevas também tem suas características. Então, quem está vinculado a Mamon, ele pode ter dinheiro, mas ele mora dentro de uma atmosfera de miséria. Ele é avarento, ele tem dificuldade com dízimo, com primícia, com oferta, ele confia na força do braço, ele não confia no Senhor, ele confia no seu intelecto, no seu conhecimento. Eu já citei isso aqui em outros vídeos, eu vou citar novamente. Há muito tempo atrás, eu tive uma discípula na época da célula, que ela fazia faculdade de Direito. E eu falava com ela constantemente, olha, sirva o Senhor, não deixe a faculdade tomar o seu coração. E eu falava com ela, porque é uma menina espetacular, que tem um chamado espetacular, e que hoje está desviada e não está cumprindo o propósito. E eu orientava, e ela não ouvia, queridos, porque a mente dela, preste atenção, o Senhor diz assim, olha, esses ídolos, eles têm boca, mas não falam, eles têm ouvido, mas não vê, a gente vai se tornar semelhante. A mente dela era cauterizada, ela não conseguia entender o que eu estava falando. Então ela mergulhava no estudo. E nessa época, tinha uma outra filha ministerial que nem estava fazendo faculdade. Passou-se os anos, queridos, porque essa menina que fazia faculdade, ela veio caminhar comigo, estava bem no iniciozinho da faculdade. Ela terminou a faculdade. Essa outra filha ministerial começou a faculdade de Direito. Quando foi no ano passado, ela vai assistir o vídeo, se eu estiver errada, me corrija no tempo aí, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, nós íamos ter um evento, daí a gente já estava numa outra realidade, eu como pastora, essa primeira que eu estou dizendo, já não caminhava mais conosco, ela estava desviada no mundo, mas ainda não havia se tornado advogada. Ainda estava estudando. E isso já havia se passado uns 10 anos. E essa filha ministerial continuava comigo, que era do mesmo tempo, as duas, continua, né, caminhando comigo, e estava terminando a faculdade de Direito. E nós íamos ter um evento aqui na cidade, e era tempo de ensaio e tal, e ela falou comigo assim, olha, eu estou estudando nossa, esqueci o nome, para a prova da OAB. Eu estou estudando para a prova da OAB, eu não sei se vou conseguir ensaiar e tal. Eu falei, olha, deixa tudo. Não entra nesse caminho. Buscar em primeiro o reino de Deus. É o seu chamado, é o seu ministério. Vai buscar o Senhor e o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. E ela fez, irmãos. Ela obedeceu com aquele coração aflito, né? Ela não parou de estudar, ela só diminuiu a intensidade, porque daí ela tinha que ensaiar, porque ia ter... A gente já estava fazendo um evento aqui. E passou os dias, o evento aconteceu, foi uma bênção, glória a Deus, aleluia, veio a prova. Ela fez a prova. O que aconteceu? Ela reprovou. E ela veio aqui e falou assim, eu reprovei. Eu falei, fique em paz. Se é para você estar no meio dessa turma, o Senhor é Deus e Ele vai te colocar lá. Se não é porque não era o tempo. Porque tudo o que é necessário para você passar nessa prova já está dentro de você, você já estudou. O Senhor poderia trazer à tona, se o Senhor não trouxe, nem. E ela, entristecida, descansou. Queridos, passou uns 10 ou 15 dias, eu não lembro. Uma das questões que ela errou foi anulada. E resumo, ela passou. As duas, a que começou a faculdade
sei lá, 8 anos, 6 anos antes dela, as duas foram aprovadas no mesmo período. Uma foi aprovada em uma OAB e a outra na outra, assim, questão de dias de diferença. De que adiantou correr tanto? É correr atrás do vento. Então, quem serve a Mamon vai dar os frutos de quem serve a Mamon. Quem serve ao ídolo tal vai dar o fruto. E quando eu sirvo a mim mesmo, eu sempre vou ser parecido comigo mesmo. Cada vez mais eu vou ser mais carnal, porque a minha natureza, queridos, não é base para crescimento espiritual. Então o Senhor diz assim, olha, eu sou o Senhor que te santifico. Então, o primeiro passo para ser santificado, dentro desse entendimento, o Senhor diz ali, olha, anda nos meus princípios, nos meus sábados, porque eu sou o Senhor que te santifico. Então, o Senhor está chamando, volta para os princípios. Sai dessas estruturas erradas, enganosas, pecaminosas, orgulhosas, soberbas, arrogantes. Sai disso. Anda, vem me obedecer. Depois disso, entra o Salmo 115. Tornam-se semelhantes a eles. Então, dentro desse princípio de se tornar semelhante, se eu tenho uma vida de adoração ao Senhor, 1 mais 1 são 2. Eu vou me tornar semelhante ao Senhor. Queridos, é simples. Como ser semelhante a Jesus? Adorando a Jesus. Então eu tenho que cantar bastante? Não, queridos. Eu tenho que ter uma vida de adoração, uma vida de entrega. O adorador, ele é entregue. O adorador é o obediente. O adorador é aquele que está disposto a dar tudo. O que você está disposto a dar ao Senhor? Para aí e pensa. Se o Senhor hoje te pedisse o teu carro, entrega seu carro de oferta. Se o Senhor te pedisse a sua casa, oferta a sua casa. Ou, deixa eu usar a sua casa para minha honra, para minha glória, para estabelecer o meu reino. Se o Senhor pedisse algo que você gosta muito de praticar algo, e eu nem estou dizendo que é pecado. Queridos, você não tem ideia de como eu sofri quando o Senhor me pediu a carne de porco. Está lá na Bíblia, o Senhor me confrontou. Você não tem ideia de como eu sofri. E eu sofro ainda hoje, já tem acho que uns 5 anos que eu não como carne de porco. Porque eu não comia sempre. Eu comia 1 ou 2 vezes no mês. Mas era a carne que eu mais gostava. Só de falar com vocês aqui eu salivo. E quando o Senhor me pediu, queridos, eu passei meses pensando. E agora, Jesus? Eu tenho que entregar. Até que eu decidi. Mas eu estava disposta. Eu só estava tomando coragem. Agora foi o camarão. Porque eu tirei a carne de porco e continuei comendo camarão. No Antigo Testamento fala desses animais imundos. Mas eu não posso dizer, queridos, que a luz da graça é pecado. Eu não estou dizendo para você parar de comer. Eu estou dizendo para você o que você está disposto a dar. O Senhor me pediu camarão agora, queridos. Olha, eu sofri, tá? Eu passei meses procrastinando. E era a mesma coisa. Eu não comia camarão direto 1 vez no mês. Nem dá para comer camarão direto, né, irmãos? 2 vezes no mês. Às vezes passava 3 meses sem comer. Mas era algo que eu gostava muito. Que eu gosto muito. Então são níveis de entrega. Isso é adoração. Isso pesa na adoração. Então, se o Senhor falar coisas... Eu estou tirando a questão do pecado agora, irmãos. Eu estou dizendo o que você está disposto a entregar ao Senhor. O Senhor realmente pode contar com você? Uma vida de adoração, uma vida de entrega. Adoração, quando você imagina, se você digitar no Google imagens de pessoa adorando, o que vai aparecer? Pessoas ajoelhadas, pessoas com a cabeça no chão, pessoas com as mãos levantadas, porque as mãos levantadas significa que eu estou rendido. Então, o que você está disposto a dar, a entregar, para ser semelhante a Jesus? Para ser semelhante a Deus? Porque torna-se semelhante a todos aqueles que o adoram. E, queridos, se eu me tornar semelhante a Jesus, não tem como ter demônio na minha vida atuando, seja por frequência, seja por manipulação, não tem como. Aonde que Jesus é manipulado pelas trevas? Não tem como. Aonde que Jesus só se fez maldito 1 vez e foi para nos alcançar, ponto. Entende? Então, eu falei antes de ontem, não sei, do foco, né? De ter um foco. Qual é o seu foco? Aonde você quer chegar?
Só que se o seu foco é chegar em algum lugar para sua glória, para você ser, para mostrar para as pessoas, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Se o teu foco é esse, querido, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você está adorando a sua ferida, você está adorando o seu trauma, você está adorando a sua carne, você está adorando o seu ego. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se o seu foco for se tornar semelhante a ele, essa vida de adoração vai ser de glória em glória e vai te construir, vai te levar para isso. E daí, queridos, esse é um caminho que não tem como dar errado. Não existe. Não existe possibilidade desse caminho dar errado. Porque Jesus é o triunfo final. Ele é a vitória. Ele venceu sobre a morte pelo poder dele. Não tem como dar errado, queridos. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não tem como dar errado. Então, o Senhor é o Senhor que te santifica. Por que que ele me santifica? Porque quanto mais eu me aproximo dele, menos do mundo, menos dos decretos malditos, menos do geracional, menos do meu ego, do meu orgulho, menos vai ter de mim, vai ter mais dele. Então não tenha medo, é o Senhor quem nos santifica. Mas o Senhor santifica quem está perto, quem o adora, quem está disposto a se render e a entregar tudo. Que hoje você decida ter uma vida de adoração, que é uma vida de rendição, de entrega, que é uma vida de estou disposto, Senhor. Queridos, não tenha medo. Não tenha medo de dar nada ao Senhor. O Senhor nunca vai nos pedir algo que Ele não tenha algo muito melhor e muito maior para nos entregar. Deixa eu testemunhar isso aqui, eu não ia falar, mas para a gente encerrar. Eu falei para vocês do camarão, né? E eu tava assim, eu comprei livro, queridos, para estudar sobre os animais imundos. Porque eu falei, Senhor, eu quero ter um respaldo bem embasado, assim, bem fundamentado. Mas na verdade, Deus conhecia meu coração. Eu sabia que eu tava procrastinando, porque eu queria assim, deixa eu comer o camarão mais uma vez, deixa eu comer o camarão mais uma vez, né? Porque enquanto eu não entregava, eu tava liberada a comer. E daí eu tava em São Paulo, e na semana que eu voltei para casa, eu havia comido camarão 2 vezes. Minha filha comprou um camarão para eu fazer um arroz, eu fiz um arroz temperado, ficou uma delícia o arroz. E perto da casa da minha filha tem uma... De tempo em tempo lá, acho que de 15 em 15 dias fazem uma feira lá. E daí tem várias barracas de comida. E queridos, olha, meu Deus do céu, tem dia que eu tô aqui e eu penso nos pastéis de lá. Porque dessa feira. Tem uns pastéis muito top. Tem pastel de camarão, tem pastel de costela. Ó, minha boca salivando, porque eu não comi ainda hoje. E esse dia eu tava assim, ai Jesus, eu queria o pastel de costela, uma delícia. Um trem muito gostoso. E eu havia comido pastel de camarão. Vim embora. Cheguei aqui em Ariquemes na sexta-feira e no sábado eu fui para um evento na cidade vizinha aqui, 200 quilômetros daqui, que o apóstolo Pedro e o apóstolo Joseir estavam lá ministrando. E eu fui, e eu não sei porque, e ninguém sabia dessa minha luta com o camarão, tá, querido? Isso era off. Tipo assim, minhas filhas sabiam que eu tinha falado assim, ó, eu vou parar de comer camarão, eu vou parar de comer camarão, né? Mas não tinha contado detalhes. Cheguei lá, não sei porque durante a ministração alguém falou sobre camarão. Falei, meu Deus, por que o senhor está falando sobre camarão? Isso foi agora em dezembro, tá, irmãos? É bem recente isso. E daí o apóstolo Joseir, ministrando, veio e falou assim, olha, eu e o Éder, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu quero falar um negócio para vocês. Às vezes, Deus está pedindo para você entregar o camarão porque ele tem águas mais profundas para te levar. E você está resistindo, que prefere ficar com o camarão. Irmãos, naquela mesma hora eu falei, Deus, acabou. Não vou nem ter jantar de despedida. Tô cortando camarão na minha vida, chega. Procrastinei demais, Senhor, me perdoa pela procrastinação. O Senhor querendo me dar algo melhor e eu presa no camarão. E eu falei, daí eu comecei a rir, eu falei, eu vou parar com isso antes que Deus fale meu nome, né? Porque a exposição já tá grande. E isso é tremendo, queridos. O Senhor nunca vai nos pedir algo por nada, só por luxo da parte dele. Todas as vezes que ele nos pede algo, para entregarmos em obediência, para entregarmos em adoração, ele está nos chamando para mais perto, porque ele tem algo mais profundo para nós. Ele é o Senhor que nos santifica.
Que você nesse dia seja santificado pelo Senhor e tenha uma vida de adoração, para a cada dia se tornar mais a sua imagem e a sua semelhança. Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente. A gente volta amanhã, amém?